Shalom lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos esse maravilhoso livro chamado em hebraico Sefer Hizayon, livro de Apocalipse ou livro de Revelação, como você quiser, não tem problema. Agradecemos ao Todo-Poderoso por nos conceder essa oportunidade maravilhosa. E vamos nessa noite adentrar no capítulo 21, o penúltimo capítulo. Quando a gente olha para trás, olha só quantos textos nós já estudamos nessa maravilhosa missão de ler este livro de forma interpretada, verso a verso. Estamos já nos encaminhando para o final. É maravilhoso isso. Isso para mim chega a me emocionar, tá? Por toda essa trajetória. Capítulo 21 de Hizayon. Antes eu quero desejar para todos vocês que estamos vivenciando essa semana de Matzot, né? Hag Matzot Sameach, feliz festa dos pães sem fermento, feliz festa das Matzot. Alguns chamam pão ázimos, né? Pão sem fermento, é mais fácil para você entender. As Matzot, que o Eterno continue te abençoando. Que haja pureza familiar, que haja limpeza na tua casa. Que haja purificação no teu lar. E que o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, abençoe a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Gente, nessa noite, capítulo 21 de Apocalipse, eu peço a todos vocês que abram o coração para ouvir a voz do Todo-Poderoso, para que Ele fale contigo. Tenho certeza que se você abrir o coração, Ele vai falar contigo nessa noite. Sem dúvida nenhuma, esse capítulo 21 é muito especial. Muito especial. Capítulo 21 de Apocalipse, ele vai começar exatamente como o trecho de Yeshayahu, Isaías, capítulo 65, verso 17. Crio novos céus e nova terra. A mesma ideia. Capítulo 21, verso 1. Va'ere e vi Shamayim Hadashim, novos céus, Ve'eretz Hadashah, e nova terra. Ki Hashamayim HaRishonim, pois os primeiros céus, Ve'aretz HaRishonah, céus no plural. Aretz, terra no singular. Então, Rishonim, primeiros. Rishoná, primeira. E, pois os primeiros céus, vê a Aretz Harishoná e a primeira terra, Aviru, passaram. Vê Hayam em Od. E o mar já não existe mais. E o mar, Hayam, e o mar já não existe mais. Perceba que na última aula nós estudamos o capítulo 20 e terminou exatamente em relação ao julgamento, ao grande juízo, ao grande julgamento. A destruição da morte, a destruição de sepultura, não vai mais existir isso, foi destruído. A destruição do mal. Os nomes riscados do livro da vida, tudo isso. Então, o capítulo 21, ele vai iniciar exatamente ao que chamamos de Olam Rabá, o mundo vindouro. A partir de agora, do capítulo 21, nós temos a descrição do Olam Rabá, do mundo vindouro.
O mundo vindouro, ele vai chegar até nós, ele vai vir após o milênio, e após o milênio vai haver o julgamento, e após o julgamento vem o mundo vindouro. O detalhe são novos céus. Mas isso não quer dizer que não vai existir mais os céus, Shamaim. São novos ou restaurados. E a terra vai continuar existindo? Claro. Uma terra restaurada, porque a primeira já passou. O período de transição chegou. O milênio foi um período de restauração, de transição. Agora, um detalhe importante é o final do capítulo, o final do verso 1. Esse final, o final do verso 1, ele é muito estranho à primeira vista. E vamos trazer algumas interpretações. Ve'hayam em od. E o mar já não existe mais. Em não existe, od, mas. De que mar Yohanan está falando? Na visão dele. Que mar ele está falando? Bom, se a visão dele é voltada para Eretz Israel, para a terra de Israel, e essa fundamentação, essa explicação que eu estou dando é fundamentada pelo restante do texto, quando vai falar de Jerusalém, da nova Jerusalém. Então, de acordo com essa interpretação, não quer dizer que no mundo vindouro não vai mais existir o mar. Quer dizer que no mundo vindouro, o mar já não vai estar mais, já não vai mais existir onde ele existia. Porque, preste bastante atenção, essa forma de interpretar esse texto, eu compartilho dela, tá? Eu compartilho dela. Não estou dizendo que é a certa ou é a única certa. Estou dizendo que eu compartilho dela. Bom, vamos dizer que aqui é a terra de Israel, tá? Hoje. Qual o mar que banha a terra de Israel? É o Yam Gadol, aqui. O Yam Gadol. O lado ocidental, o ocidente de Israel é banhado pelo Yam Gadol, mar Mediterrâneo. Porém, eu disse para vocês na aula passada que na restauração de todas as coisas, a terra vai voltar a ser como era no princípio, que é completamente diferente pós-dilúvio. Pós-dilúvio. Porque quando houve o dilúvio, eu expliquei para vocês, houve a separação da parte seca, se rompeu e formou os continentes separados. Por isso, o mar banhou várias terras ao redor do mundo. As ilhas apareceram. E uma parte delas é exatamente o lado ocidental de Israel. O Yam Gadol, o mar grande, ou o mar Mediterrâneo. Mas na restauração de todas as coisas, porque esta primeira terra, ou seja, a terra como está agora, a terra como se tornou pós-dilúvio,
Se vai se juntar tudo de novo e virar uma porção seca como era no princípio, ao redor todo de água, então vai ser uma porção seca imensa. Isso quer dizer que o mar já não pode estar mais aqui. É óbvio que não. O mar não pode estar mais no ocidente de Israel. Não é que ele não vai mais existir, mas ele não vai estar mais ali. Não vai existir mais banhando a terra de Israel. Não vai ser mais o mar que circundará, pelo menos, a parte ocidental de Israel. Lindíssimo mar Mediterrâneo. Essa é uma interpretação. Eu compartilho dela. A segunda interpretação é: não existirá mais o mar. O mar já não vai existir mais, não vai ter mais mar nenhum, não vai ter mais oceano. Não quero dizer que essa interpretação está errada. Ela pode estar correta, possa ser que não vai existir mais o oceano. De alguma forma, todo o oceano do planeta, que agora deve circundar toda essa terra, na verdade foi dessalinizado e virou agora um grande rio, um rio imenso, ou uma grande lagoa, como você quiser. Água vai ter, porque o próprio livro de Apocalipse vai dizer o rio que passa, que corta a cidade santa, ou seja, a água vai ter. Tem que ter água, sem água não tem vida. Vai ter água. Mas o mar, não vai ter mais o mar, o oceano. Essa é outra interpretação. Eu não compartilho dela, mas eu não quero dizer que está errada também. É uma forma da pessoa dizer, não, ao pé da letra, não tem mais mar, não tem mais mar. A razão de quem acredita nessa forma de enxergar o texto é baseado no que está escrito. Não de uma forma interpretativa, mas exatamente o que está escrito. O mar não existe mais. Porém, o que eu vejo é que ele não está falando de todos os mares, ele está falando da terra de Israel. Ou seja, os limites mudaram, os limites eram diferentes. E eu até compartilho que essa terra que está sendo dita aqui não está se tratando de todo o planeta. Que normalmente, quando se trata de todo o planeta, se fala Olam. Porém, pode estar se tratando aqui apenas da terra de Israel. Ele falando que tudo foi restaurado, já não é mais como a primeira. É diferente, os limites são diferentes, é bem maior. E vocês vão ver que tem que ser bem maior mesmo. Porque a cidade, a Nova Jerusalém, será gigantesca. Então tem que ser totalmente diferente os limites. E a terceira interpretação o mar não existia mais, ou não estava mais, ou não existia mais. A tradução estava não se adequa muito aqui, pode ser ou estar, porque normalmente quando fala não estava mais, deveria ter a palavra sham ali, ou pô aqui ou sham ali, não tem. Então não existia mais. A terceira interpretação é: Yohanan estava na ilha de Patmos, e quando ele tem essa visão dos novos céus e a nova terra, não é que o mar vai desaparecer, não vai mais existir o mar no mundo. O que ele quer dizer é que o mar, né, não mais o separa, não mais o exila, né? Ele não está mais exilado pelo mar, porque nesse novo céu, nova terra que ele vê, ele tem liberdade agora, ele vive na nova cidade, algo assim. O mar já não está mais ali, já não existe mais. Ou seja, ele não está mais me exilando, porque o que exilava Yohanan era o mar. Ele estava numa pequena ilha, a ilha de Patmos.
totalmente exilado, sem poder ir para nenhum lugar. São essas três interpretações, você pode ficar com a que você quiser, mas eu compartilho muito da primeira. Ele está falando do mar que banha a terra de Israel, não só o Yam Gadol, o mar grande, mas também um pedacinho no final de Israel do mar vermelho, o Yam Suf. Yam Suf no sentido do mar do mar, o último mar, né? O mar do fim. Uma pontinha de nada, pouca coisa. Não acredito que ele está falando dessa parte. Eu acredito que ele está falando, na verdade, do Yam Gadol, do mar Mediterrâneo. Verso 2. Olha que lindo o verso 2. Preste bem atenção. Em quantos ensinos nós temos aqui? Vamos lá. Ve'et ha'ir ha'kedoshah, e a cidade da santidade. Et Yerushalayim ha'chadashah, a nova, a Yerushalayim, a nova. A Yerushalayim, a nova. Ao pé da letra. A nova Yerushalayim. A nova Jerusalém. Apesar de ser chamada de nova, o nome é o mesmo. Não mudou o nome. É o mesmo. Mas por que chama de nova? Porque é totalmente restaurada. Então, é por isso que sempre que aparece a palavra Hadashah, você tem que entender Hadashah, tem que entender o que significa. Essa palavra, por exemplo, é utilizada para Yeareach Hadashah. Yeareach Hadashah, lua nova. Tanto que da palavra nova vem a palavra mês, Chodesh. A mesma coisa, a mesma raiz. Que os meses são marcados pela lua nova. Sempre que tem a lua nova, é a virada de um mês. Mas a lua, apesar de ser chamada de nova, é a mesma lua. Ela só restaurou-se. Ela restaurou-se. Lua nova, gente, não, as pessoas confundem com lua cheia. Não, é o contrário. É totalmente vazia, totalmente apagada. Essa é a lua nova. Totalmente apagada, não tem nada. Lua cheia, ela é cheia, completamente cheia. Então, quando fala lua nova, quer dizer, restaurará o seu ciclo. É a restauração do ciclo da lua. Mas a lua é a mesma. Ela só foi restaurada de todos os seus ciclos. E começará tudo de novo. Bom, Yerushalayim HaChadashah é a cidade de Yerushalayim restaurada. Sem os aspectos religiosos, sem o paganismo presente de todas as religiões que passaram por ali e deixaram a sua marca até os dias de hoje. É uma outra, Yerushalayim, será basicamente o ponto de partida onde foi o seu território no passado, em cima do seu solo do passado, onde aconteceram os eventos, a maioria dos eventos mais conhecidos do mundo. E o Eterno faz questão de usar o mesmo nome. Anohi, prestem atenção. Anohi, eu, Yohanan. Veja, é ele mesmo que teve a visão, não é outra pessoa. Ele mesmo. Eu, Yohanan, Ra'iti, vi. Eu vi. Ele quer dizer, eu testemunhei isso. Foi mostrado para mim. Eu vi. O que que Yohanan viu? Yoredet me'et Elohim min hashamayim. Eu vi essa cidade santa descer da parte do Eterno, min hashamayim, dos céus. Gente, presta atenção. A nova Jerusalém não é nos céus.
Ninguém vai subir para os céus, para morar no céu. Essa ideia não faz parte da Escritura Sagrada. Essa doutrina que muitas religiões se agarram e se apegam a ela, muitas delas, muitas doutrinas dessas, continuam agarradas às pessoas por causa das religiões, muitas vezes por orgulho e arrogância humana. Que o ser humano, ele é tão orgulhoso de reconhecer o que ele é Adamá, ele é barro. Daí vem a palavra Adam, ser humano, nós somos pó da terra. Nós fazemos parte da terra. A terra foi criada para nós habitarmos. Não fomos criados para habitar no céu. Então essa ideia de habitar no céu, essa elevação do ser humano, esse desejo incontrolável de estar no alto, de estar lá em cima, é algo que não faz parte da Escritura. Nem da Torá, nem dos profetas, nem dos escritos, e muito menos dos Ketuvim Natserim. Essa ideia não faz parte da Bíblia. É algo totalmente inventado. Seja por má intenção de certas doutrinas, ou simplesmente por erros gravíssimos de interpretação. Se observarem bem, não existe nenhum texto que diz que o povo do Eterno, que os que amam a Elohim subirão e viverão nos céus, na nova Jerusalém, lá em cima, para sempre. Isso não existe. Não faz parte da fé bíblica. Não faz parte da Torá. Não faz parte dos profetas. É totalmente o contrário. Essa terra será restaurada. As pessoas querem, inclusive, com essa ideia, dizer, não, Eterno, o Gan Éden não deu certo a primeira vez e nunca vai dar. Não queremos o Jardim do Éden, não. Queremos o céu. Não existe. O Eterno preparou o Jardim do Éden para nós. E ele não foi destruído, ele foi fechado. E com certeza será integrado a essa nova cidade que descerá dos céus. Está escrito, descerá dos céus. Da parte do Eterno. Que foi quem criou essa cidade. Moldou, preparou para todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. São esses que adentrarão a cidade pelo caminho dos portões, os 12 portões, como vamos ver. Então, essa ideia não existe, gente. Vocês observem, o próprio livro de Apocalipse deixa claro. Yeshua prometeu aos seus discípulos, como vimos no capítulo 20, que quando houver a restauração da criação, eles estarão nos 12 portões da cidade. Serão juízes. Isso durante o milênio. Ninguém vai subir para lugar nenhum, não, gente. O mundo vindouro é descrito em detalhes por muitos profetas, inclusive o profeta Yeshayahu, onde haverá animais, como era no Jardim do Éden. Não serão mais carnívoros. Não serão mais carnívoros. Eles voltarão a se alimentar como no princípio, de ervas, de relva, de vegetações, de frutas, assim como nós, seres humanos. No céu não existe água, no céu não existe animais, no céu não existe terra, não existe buraco, até o buraco onde a cobra vai ficar é descrita nos profetas.
Essas coisas não existem nos céus. Ninguém vai subir, ninguém, os que amam o eterno ressuscitarão, se levantarão para viver aqui. É aqui que eu quero viver. Numa terra totalmente restaurada, porque é aqui que o eterno vai estar, como o Apocalipse vai dizer. Então, ou você acredita no que está escrito em todo lugar da Escritura, que os humildes herdarão a terra e habitarão nela para sempre, que os que amam ao eterno habitarão nela para sempre, ou você simplesmente vai se agarrar numa doutrina que não existe. Eu acredito que eu vou para o céu porque Yeshua disse que no céu há muitas moradas e que o Eterno, o Pai dele, está preparando essas moradas. Olha só, é por causa disso que as pessoas acreditam no céu. É sério, é só isso? É por causa desse texto? Você vê, um texto, a pessoa interpreta a coisa e diz, não, vou morar no céu. Por quê? Porque ele diz que no céu tem muitas moradas. Não. Na casa de meu pai tem muitas moradas e ele está preparando para vocês. Olha o que o texto de Apocalipse está dizendo, que esta cidade desce dos céus da parte do Eterno. Sim, foi preparada dos céus. Foi preparada nos céus, mas não para ninguém subir lá para os céus. Vai chegar até nós, será entregue aqui. Você não vai lá na fábrica buscar, não. Né? Vai ser entregue, descerá dos céus. Está escrito claramente, ninguém vai subir lá para... Eu vim aqui buscar a minha casa, mas a sua casa você não mora, você não vai morar aqui. Aqui é só o lugar da construção. Aqui nós simplesmente organizamos e criamos e construímos, mas ela descerá. Essa ideia não é apenas dos escritos nazarenos, não. Essa ideia é compartilhada, inclusive, no próprio Talmud. Muitos judeus, até os dias de hoje, eles dizem o seguinte: não adianta, olha só, não adianta querer brigar ou lutar para uma construção de um templo, do terceiro templo. A maioria dos judeus nem pensam nisso. Eles dizem claramente que, havendo o próximo templo, não será outro que não seja aquele que desça dos céus. É a crença, deixa eu dizer para vocês, mais de 90% dos judeus que acreditam no mundo vindouro, 90% pelo menos, não se preocupam em nada com questão de terceiro templo. Isso é invenção e mentira de muitas pessoas que propagam por aí. Eles estão se preparando para o terceiro templo. Tudo mentira, não tem nada preparado para nada. Tudo mentira. Isso não existe. Eu posso dizer porque eu só não fui para Israel em 2020 por causa da pandemia, porque não estavam deixando eu entrar. Mas todo ano eu vou, pelo menos uma ou duas vezes pelo menos. Conheço muita gente de lá. Converso com muitas pessoas. Com todo tipo de gente. Com todo tipo de judeu, de árabe, o que você pensar. Eu me relaciono com todos. E converso, e gosto de conversar. Essa ideia não passa pela cabeça de ninguém. Só pela cabeça de religiosos, de outras religiões, que não tem nada a ver com os judeus, que querem porque querem que isso aconteça. Para, segundo eles, se cumprir profecias. Não sei que profecia é essa. Veja, 90% dos judeus, pelo menos, não querem saber de nenhum templo construído por mãos humanas. Eles dizem, só aceitaremos se vier da parte do Eterno.
Então, é uma ideia muito parecida com o que está aqui. Vai vir da parte do Eterno. Mas não é o templo, não. É a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Que calá, como uma noiva, vê Kishureia nos seus sendais. O que? Aruhá le Baalá. Preparada le Baalá, para o seu marido, para o seu dono, para o seu esposo. Como uma noiva nos seus sendais. O que é, gente, sendal? Sendais é o plural. O sendal é algo muito antigo, então muitos que estão me ouvindo agora, talvez nem saibam o que é um sendal. O sendal é um tecido de seda ou linho. Entre o século IX e o século XVII sempre foi muito utilizado, né, como um vestuário de luxo. Tanto utilizado em tapeçarias, em cortinas, mas quando se refere à esposa ou a uma noiva, o sendal é exatamente, sabe, o véu da noiva? Não tem um véu da noiva? Aí o véu, você não vê ela totalmente, mas você consegue ver um pouco do rosto e tal, né? Ela é um tecido bem transparente. Então, no passado, as mulheres preparadas para o marido, isso significa o quê? Elas estavam preparadas para terem relações com o marido. E é dessa forma que ela se vestia. Aqui é como uma noiva que irá receber o seu marido na noite de núpcias. Acabaram de casar e agora vai receber o seu marido na noite de núpcias. Então, elas colocavam os sendais, o sendal dela, né? Tipo um tecido bem transparente, que além de bonito, muito bonito, é algo, sem dúvida nenhuma, eu penso dessa forma, né? Que se a minha esposa, com a beleza que ela tem, colocar um sendal, realmente muito bonito e atraente. Pronto, essa é a palavra que eu queria. Atraente. Para atrair o marido. É uma forma de atrair o marido. Está preparada para o marido. Ela se preparou para ter relações com o marido. É mais ou menos isso que eu quero dizer, tá bom? Esse termo vai aparecer também, né? Kishureia. A mesma coisa aparece em Irmeiahu, Jeremias 2, verso 32. A mesma coisa, a mesma palavra. É a mesma palavra, tá? Yohanan diz que ele viu essa cidade descendo e toda linda, preparada para o marido. Quem é o marido? Já vimos isso. Já estudamos sobre isso no capítulo 19. Lembra? O noivo, o marido é quem? É o rei que reinará. É o Mashiach. A noiva é a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade do grande rei, que descerá do céu. Nós não subiremos, não. Ela é que descerá. O Eterno preparou as moradas, mas ele vai descer. As moradas descerão para nós. É como se você encomendasse algo e para te entregar em determinado local. Só que a fábrica é muito longe. Você não vai lá buscar, não. Eles vão te entregar, fica tranquilo. Uma fábrica de carro. Uma fábrica de carro, uma concessionária, né? Que você vai lá para comprar o carro na concessionária. A concessionária diz, olha, eu não tenho o carro aqui, mas eu vou encomendar.
Você não vai lá buscar onde vai ser feito. É 5 mil quilômetros de distância, vamos dizer assim. Talvez até seja feito em outro país. Você não tem que ir lá no país buscar. Eles vão entregar e vão... vai chegar até a concessionária vai te entregar. Não quer dizer porque foi produzido em outro lugar que você é obrigado a ir para aquele lugar. Não. Entenderam? Muito bem. Verso 3. Vekol gadol, e uma voz grande ou uma voz forte, min hakse, do trono, chamati, eu ouvi, lemor, dizendo, Riné, veja, gente, presta atenção, veja, Mishkan, não é templo não, não vai ter templo não, Mishkan, que é a vontade do Eterno, Mishkan Elohim, o tabernáculo do Eterno, Im Anashim, está Im, Im com Ain, quer dizer, Im com Ain, quer dizer com, Im com Aleph, quer dizer sim, Im, aqui é com, junto, com Anashim, as pessoas, Ve Shachan, Betocham, e habitando no meio deles. O Eterno virá habitar conosco. A sua presença. Uma forma que conseguiremos lidar, conseguiremos entender, conseguiremos nos conectar. Hem Ihiulo leam, eles se tornarão para ele leam, por povo. Exatamente o que está no Sefer Vaikra, no livro de Vaikra, e não só no livro de Vaikra, no livro de Levítico, mas em muitos outros textos dos profetas. Vaikra, capítulo, só esse texto. Vaikra, capítulo 26, verso 11, estabelecerei meu tabernáculo. Levítico 26, verso 11. 2/3 do livro de Revelação estão na Escritura Sagrada, exatamente as mesmas palavras. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Elohim, e vocês me serão por povo. É uma promessa do Eterno que se cumpre claramente aqui no mundo vindouro, no Olam Rabá. E Yohanan viu. Yohanan viu e disse, eu vi. Não me contaram, não, eu vi. Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno, Rei de todo o universo. Os textos são bem fortes, tá, gente? Eles serão por meu povo, e o Elohim com eles, Ve ha-Elohim ihye itam, Ve haye lahem le-Elohim, e o Elohim com eles será para eles le-Elohim, por Elohim, e o Elohim que vai estar com eles. E o Todo-Poderoso que vai estar com eles será para eles por Elohim. É exatamente o que está em Levítico 26, verso 11 e verso 12. Maravilhoso. Aí vem o verso 4. O verso 4 é um verso muito bonito, gente. Muito lindo esse verso. Umachá, e enxugará Hal Dimá. Dimá quer dizer lágrima. Toda lágrima. Me eineihem, dos olhos deles. Hamavet, a morte. Lo od, não existirá mais.
Ve'em evel, e o luto, o tza'aká e o pranto, o luto e o pranto, ou da'avá, a angústia, não haverá mais nem morte. Se não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver luto, porque não tem morte, então não vai ter luto, não vai ter pranto, não vai ter choro. Ki harishonot halfu ve'einam, pois já passaram as primeiras o quê? As primeiras ordens. Já passaram a primeira ordem, as primeiras ordens já passaram, ou seja, o sistema rebelde, o sistema pagão, a rebeldia, o pecado, acabou, já passou, não tem mais, já foram julgados, já pagaram pelas suas escolhas. O pecado cobrou, os pecados cobraram o seu preço, a sua paga. Tudo já está quitado, tudo já está resolvido. E começará tudo de novo, mas esses que estão habitando, estes que habitarão agora, escolheram estar ali. Ou passaram pelo julgamento do Eterno e, ao pesar na balança, o Eterno achou graça aos olhos. A verdade é, não vai mais existir morte. Mas o texto diz que o Eterno enxugará as lágrimas dos olhos deles. Por que a pessoa chora? O próprio texto aqui diz, por causa da morte, por causa do luto. Isso não vai mais existir. As lágrimas foram enxugadas. Então, isso quer dizer que, pelo contexto, as lágrimas que haviam nos olhos dessas, Baruch Hashem, dessas pessoas que o Eterno chama de povo, dessas pessoas que estão agora junto com ele, habitando no mundo vindouro. Por que essas pessoas estavam chorando até esse momento aqui? Lembre-se, acabaram, antes desse momento, houve um julgamento. E o que acontece no julgamento? Muitas pessoas foram mortas, passaram para a segunda morte, a morte definitiva, deixaram de existir e já não estão ali juntos. Aqueles que estarão no mundo vindouro terão consciência. Claro. Se lembrarão de muitas coisas. E o que eu acredito é, elas estão chorando por causa de luto. Luto de quem? De quem? Luto de quem morreu da sua família. Luto daqueles amigos, de um filho, de um irmão, de um parente, de um conhecido que morreu, que o nome foi riscado do livro da vida. E por isso, por causa da morte, está de luto, está chorando, porque sabe que não terá mais oportunidade, que a última oportunidade se foi no julgamento para aquele parente, para aquele amigo, para aquele irmão, para o esposo, para a esposa. E o ato do Eterno enxugar dos olhos as lágrimas deles, eu acredito que é exatamente o seguinte: apagar a memória, as memórias ruins, os sentimentos ruins, sentimento de luto, de tristeza, porque se não fossem apagados,
sempre iríamos nos lembrar. Você já imaginou nos momentos, será, sem dúvida nenhuma, momentos maravilhosos, prazerosos? Um prazer que você nunca sentiu antes na sua vida, jamais. Nem algo parecido. Ninguém imagina. Ninguém imagina. Não passa por nenhum coração humano. O que sentiremos no Olam Rabá. O que presenciaremos. Não passa, não passa. Mas como ter esse pleno prazer, sabendo que um irmão poderia estar ali junto com você, tendo esse mesmo prazer? Teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe. Não tem como, gente, não se lembrar daqueles que amamos por toda a nossa vida e que não estão mais ali e que descobrimos que eles simplesmente foram riscados. Isso vai fazer isso vai nos trazer tristeza, isso vai nos trazer choro. E por isso o Eterno enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, toda dor, cada lágrima por um parente, por um amigo, todas serão enxugadas. Não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver mais luto. Então ele enxuga as lágrimas e passa uma borracha e não nos lembraremos mais. Pelo menos daqueles que não estarão ali. É como se eles nunca tivessem existido para nós. Eles deixarão de existir. Entendeu? É a forma que eu vejo o texto. Esse sistema acabou. Já foi decretada a sua derrota no capítulo 18, no capítulo 19. Então, não vai ser mais, nada será mais como antes. Quem reina agora é o Eterno. E a sua Torá brilha em todo local, em todo lugar, em todo o coração. Verso 5. Vê Hayoshev al-Hakise, e o que está sentado sobre o trono, Amar, disse, Hineni, eu estou aqui. Quem é que está sentado sobre o trono? O Eterno, como vimos no capítulo 1 de Apocalipse. E em outros textos também de Apocalipse, em vários outros lugares. Capítulo 4, por exemplo. Capítulo 5. Entre outros. O que está assentado sobre o trono disse, Hineni, eu estou aqui. Osé, farei Hakol, de tudo, Hadash, novo. Farei tudo novo. Tudo será restaurado. Tudo será como foi a minha vontade, desde o princípio. Vê Elai, e para mim, e para Yohanan, e para mim, diz Yohanan, Amar, diz, Ketov, escreva, Ki Hadvarim Haile, porque estas palavras, Kenim, são dignas, Neeman, fiel, Neemanim, fiéis, são dignas e fiéis. Você acredita se você quiser. Eu acredito de todo o meu coração, porque tem tudo a ver com a Torá. Vai Crá, capítulo 26, verso 11, verso 12. Isso é uma profecia maravilhosa do mundo vindouro. O Eterno habitará aqui conosco, com o ser humano. Chamará de seu povo. E o chamaremos meu Elohim. Verso 6. Vai Yosef. E acrescenta. Não, aqui não tem nada a ver com Yosef, com José. É o mesmo nome, as mesmas letras. E o significado é
e acrescentou. Mas os nomes em hebraico possuem significados, todos eles, sem exceção. E muitas vezes são utilizados nos textos. E aí você tem que verificar se está se tratando aqui de Yosef, do nome próprio, ou se está se tratando da palavra Yosef, que significa e acrescentou, que é o que o nome dele significa. O hebraico é maravilhoso por isso. Vai Yosef e acrescentou. Então, só um adendo e uma dica, né, para os indoutos. Quando você tiver dúvida sobre o nome, se um nome faz parte ou não dessa língua, se um nome faz parte ou não, se o nome está certo ou não, verifica se este nome é utilizado em outros lugares da Escritura, não como nome próprio, mas como o significado dele. Estou falando, por exemplo, sobre a palavra, o nome Yeshua. Vê se existe Yeshua pela Escritura Sagrada, sem estar falando do nome próprio. Vocês vão ver que existe muitos textos. Eu sugiro, por exemplo, Bereshit, capítulo 49, verso 18. Gênesis 49, 18. Veja o texto em hebraico como está escrito. E a tua salvação espero, ó Adonai. E lá como é que está escrito? Yeshua terra, a tua salvação. Veja, por exemplo, Shemot, capítulo 15, verso 2. Êxodo, capítulo 15, verso 2. Se tornou a minha salvação. Verifique. Vocês vão aprender um pouco mais, tá? Não dê ouvidos a quem sequer sabe ler em hebraico. Tem gente que não sabe nem ler e está ensinando. Né? Não sabe nem ler, não sabe nem a diferença de um Aleph, de um Kaf com um Bet. Não sabe nem a diferença entre um Het e um Tav. Vai Yosef e acrescentou. Vai Omer e disse. E acrescentou e disse. Você vai dizer, mas para que ele colocou e acrescentou e disse? Não precisava. Só bastava dizer e acrescentou. Não precisava dizer e disse. Vocês vão entender que cada letra é importante no livro de Apocalipse, assim como é na Torá e nos profetas. Cada letra é importante. Vocês vão ver. Nesse capítulo. Nesatá está feito, está produzido, está feito, está realizado. Anohi, eu sou. Aleph, Vetav, Aleph, a primeira letra, que é exatamente essa letrinha aqui, ó. A primeira letra do Aleph Bet. Eu sou o Aleph. Eu sou a primeira letra. Vetav, a última letra do Aleph Bet. Então, no hebraico, é Aleph Vetav. Eu sou o primeiro e eu sou o último. No português eu sou o A e eu sou o Z. Depende do alfabeto que você queira traduzir. Quando se traduziu para o grego, se disse eu sou o alfa e o ômega, porque a primeira letra do alfabeto grego é alfa e a última ômega. Mas qual é a primeira letra? Mas o que realmente está escrito? Eu sou o Aleph, que é a primeira letra do Aleph Bet, Vetav, e a última letra do Aleph Bet. Para o português, você não precisa dizer eu sou o Aleph e o Tav, muito menos o alfa e o ômega. Você tem que falar na sua língua. Se é uma tradução, eu sou o A e o Z, entendeu? De A a Z. Eu sou a primeira letra e a última letra. Qual é a primeira letra do nosso alfabeto? A. Qual é a última? Z. Pronto, eu sou o A e o Z. Que significa simplesmente Rishon, primeiro, V, Aharon, e o último. Ou seja, eu sou o princípio e o fim.
Uma única palavra. Eu sou a existência. Eu sou eterno. Somente ele é eterno. Antes dele não há ninguém. E depois dele? Ninguém. Por quê? Porque ele é o primeiro e ao mesmo tempo é o último. Ou seja, ele é tudo. Hamakom, o lugar. Maravilhoso. E o seu amor é tão grande pelo ser humano. Ele amou tanto esse projeto. Ah, como ele ama esse projeto para o Hashem. Como ele ama o ser humano. Ele trará o seu tabernáculo. A cidade santa descerá do céu, da parte dele. Esse é o sonho que se concretizará. Ve latzame eten mi be'er maim chaim rinam. E ao que está com ve e lá tzame, e ao sedento, tzame quer dizer sedento, com sede. E ao sedento, etem, darei, mi be'er, eu gosto dessa palavra, be'er, poço, o poço, maim, raim, de águas vivas, ou águas da vida, águas vivas, ou seja, águas numa boa temperatura, águas que o sol do meio-dia ainda não atingiu, águas vivas, águas que trazem saúde para o corpo, que restauram a saúde do corpo. Águas da vida eu darei para vocês do bolso, para vocês beberem água da vida, rinam, de graça, sem pagar nada por ela. Porque o que é que tinha de mais caro em lugares desérticos, gente? A água. A água sempre foi mais cara que a comida em lugares desérticos, sem dúvida nenhuma. Os poços que ficavam sempre na entrada da cidade, muitos povos cobravam por eles. Veja, por exemplo, que na Torá, no livro de Devarim, Moshe, ele cita que enviou mensageiros até os descendentes de Esav, de Esaú, e disse para os mensageiros, diga para eles, que se alguém beber do poço, nós pagaremos por ela. Pagaremos pela água se bebermos. Se entrarem nas vinhas para colherem, pagaremos pelas vinhas. Se colherem das espigas, pagaremos por ela. A água é o que há de mais precioso para o ser humano, mais até do que a comida. São as duas coisas mais básicas para o ser humano, água e comida. A água é muito mais, porque 70% do nosso corpo é água. Gente, 70% do teu corpo é água. Então, se você bebe uma boa água, 70% da saúde está nisso aí. Entendeu? Porque 70% do teu corpo é água. Então, se você bebe uma água ruim, 70% de chance de você não ter saúde. Então, no mundo antigo, a água, gente, principalmente em lugares desérticos, é o bem mais precioso. As pessoas brigavam, lutavam, matavam e morriam por isso. Veja Bereshit, Gênesis, capítulo 26, capítulo 26 de Bereshit. A briga, a luta que foi de vida de Yitzhak, que não tinha sossego, coitado. Cavava um poço, chegavam e diziam, não, esse poço é meu. Os filisteus. Cavava outro, achava água. Esse poço é meu. E foi assim, nos 6 poços. Até que no 7º poço, os inimigos que entulharam, que tomaram os poços que ele cavou, chegaram para ele e ao invés dele brigar com eles, repeli-los, atacá-los, se vingar deles, ele o chama e oferece um banquete.
Ele trata os inimigos dessa maneira. Chama para um banquete, oferece comida da melhor qualidade, os recebe bem, trata bem, não guarda rancor no coração. E quando eles vão embora, depois de se despedirem, os servos chegam sem palavras. O que foi? Não consigo falar. E quando ele vê, acharam um poço de águas vivas. E ele chamou aquele poço Beer Sheva, o poço do o sétimo poço, ou o poço do juramento, ou o poço da plenitude. Entendeu? De graça, ninguém pagará. Por que tem aqui de graça? É claro que será de graça no mundo vindouro. Mas Yohanan, ele quer que você entenda o quão é preciosa a água nessa região de Israel. Sempre foi, gente. Sempre foi e é até hoje o bem mais precioso. Sem água não tem vida. Você pode passar 30 dias sem comer nada, mas você não passa 3 dias sem tomar um gole d'água. É complicado. Seu corpo precisa. De graça. Você não vai pagar por ela. Você não vai pagar pela água desse poço. Claro, de forma metafórica. Vai haver água, tá vendo? Vai haver água. Gente, presta atenção. Que lindo isso aqui. Remnatseach. O vencedor. Irash kol ele. Irash herdará kol ele. Todas estas coisas. A cidade santa. A água da vida, a árvore da vida. E para mim, o mais importante, tudo isso é secundário. Secundário! O mais importante é a presença do Eterno. O mais importante é o Cordeiro reinando. O mais importante são as pessoas que estarão lá. Pessoas que conhecemos através da Escritura, suas histórias, em contato com o Eterno. O vencedor, como assim o vencedor? Herdará todas estas coisas. Olha só que interessante. Errielo e serei para ele le Elohim, por Elohim, verru e ele será para mim Leben, por filho. É assim que ele vai. Meu filho, meus filhos. O vencedor. Como assim o vencedor? Gente, essa vida é feita de escolhas. Essa vida, a vida que temos, a vida que o Eterno nos deu, a vida que o Eterno escolheu, nós fomos escolhidos para viver. Desde o ventre da nossa mãe. Por isso existimos. O vencedor é aquele que consegue, até o fim da sua vida, manter o seu nome lá, escrito. O vencedor é aquele que consegue vencer através das suas escolhas, e são escolhas diárias. Nós, todos os dias, nós escolhemos. Todos os dias nós escolhemos. Todos os dias escolhas são colocadas diante de nós.
O vencedor é aquele que escolhe obedecer ao Eterno. O vencedor é aquele que consegue vencer a idolatria. O vencedor é aquele que consegue vencer a ganância, o orgulho, a arrogância, a prepotência. O vencedor é aquele que, no meio de um mundo com pilares de Nimrod tão enraizados, consegue vencer. Você que está me escutando, vencedor é aquele que no mundo em que não se guarda Shabat, que vive num lugar onde não se guarda o sábado, pra você entender melhor. E mesmo assim, contra tudo e contra todos, por amor ao Eterno, ele guarda o Shabat. Esse é vencedor. Vencedor é aquele que consegue vencer o pecado. Ou seja, é aquele que consegue praticar a justiça. É aquele que obedece aos mandamentos. Esse é vencedor. Esse venceu o pecado, venceu o mundo. Através das escolhas, das práticas, como vimos na aula passada, no final do capítulo 20. Ele nos chamará de filhos. Leben. E ele será para mim, Leben, por filho. Para finalizarmos, vamos ler o verso 8. Vamos finalizar no verso 8, tá bom? E o verso 9 vai ficar para a próxima aula. O verso 9 ficará para a próxima aula. Vamos ver até o verso 8. Aval, mas Baalei Lev Roguez, ao pé da letra, os maridos de coração turbulento, maridos ou donos, que Baal significa marido, dono. Então, nesse caso aqui, o que mais se encaixa da tradução da palavra Baal é dono, possuidor. Aqueles que possuem um coração turbulento. Ou seja, um covarde. Que fica com medo de tudo e de todos. Que tem medo de obedecer à palavra do Eterno. Que tem medo de se posicionar e dizer, eu não faço isso. Eu não como essa carne de porco. Não como. Não adianta. Você não vai me colocar de goela abaixo. Eu não como. Pode me xingar, pode me chamar do nome que quiser. Eu não faço isso. Eu não vou fazer isso. Olha aqui o texto. Acabei não passando o texto para vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Olha aqui. Verso 7. Novamente. Remnatseach, o vencedor, e Irash herdará Kol ele, todas estas coisas. Va'ani, e eu, Irielo, serei para ele, Le Elohim, por Elohim. Verru, Irieli, e ele será para mim, Leben, por filho. Me perdoe, eu acabei tomado de muita emoção também no momento e acabei esquecendo de... Eu estou bem vigilante para isso, mas acabei me passando, me perdoe. Verso 8. Aval, mas Baalei Lev Roguez, os possuidores de coração turbulento, inconstantes como a água, covardes, que não se sustentam, que não têm um coração firme, ou seja, a palavra de Hashem não está no seu coração. O coração dele é turbulento. Ora ele está bem, ora ele diz que vai servir ao Eterno, mas
Quem ensinou isso foi Yeshua, viu? Yeshua ensina sobre isso na parábola do semeador. No começo ele recebe a palavra, a Torá com alegria, mas depois vem as coisas do mundo, o apego ao dinheiro, as perseguições, e ele abandona. Baalei lev rogues, possuidores de corações turbulentos, inconstantes como a água, inconstantes como a água. Não se firmam, não escolhem, com medo, seguem a maioria, mesmo sabendo o caminho correto, tem medo. Medo. E o medo, quando ele toma conta do coração, quer dizer que não há amor nesse coração pelo Eterno. O medo, porque quando tem amor, não fica medo nenhum. Eu não tenho vergonha de nada referente à palavra do Eterno. Não me envergonho de nada. Absolutamente nada. Não se envergonhe também. Não se envergonhe de impor a sua fé na sua vida, não na vida do outro. Isso é errado. Muita gente quer impor a sua fé para o outro, mas a sua fé em si, ele não se impõe nele mesmo. Mas ele quer impor para o outro. Imponha a você mesmo. Quando você estiver diante de uma escolha, imponha-se. Imponha-se. O seu coração, quem manda é você. Imponha-se. Não, isso eu não vou fazer. Quando você estiver diante de uma situação, imponha-se. Não adultere. Imponha-se. Isso é transgressão. Não farei. Não faça nada contrário à Escritura Sagrada. Quando você estiver diante de uma situação, está ali para você, colocam para você carne de porco. Imponha-se. Não, esse tipo de carne eu não como. Muito obrigado. Não como. Faça igual a Daniela, eu não comerei. Traga para mim vegetais que eu como, mas esse manjar aí eu não como, do rei eu não como não. Não como. Imponha-se. E Daniel era um escravo, né? Exilado, escravo, levado como escravo da sua terra. Imponha-se. Como Yosef, como José, quando esteve na casa de Potifar e foi seduzido pela esposa do patrão. Imponha-se. Coração, meu coração não é turbulento, diga. Meu coração não é turbulento. Eu não sou dono de um coração turbulento. Eu sou dono de um coração forte. De um coração que a palavra do Eterno está presente. Imponha-se. Banim, olha só. Banim, filhos, lo emun. Isso aqui é bem interessante. Ai, Yohanan, como eu gosto da sua forma de passar. Como eu gosto das suas expressões, eu gosto. Gosto demais. Típico de um homem do Oriente Médio. Você percebe claramente, isso aqui, essas expressões não são típicas de uma pessoa de uma outra nacionalidade que não seja de Israel, que não seja do povo do Eterno. Eu tenho certeza, gente, é só você ver. Tá na cara. A gente conhece, a gente lê muito, a gente sabe, eles se expressam assim, dessa forma mesmo. Possuidores de coração turbulento. Bastava colocar covarde, não, possuidor de coração turbulento. Banim lo emun. Gente, essa palavra aqui, banim, é filhos, é o plural. Filhos lo emun. Perceba que essa palavra emun, que foi traduzido aqui, eu traduzi aqui como fidelidade, mas na verdade
Tem a ver com fidelidade? Sim, claro, com certeza. Mas perceba, gente, que é a mesma escrita de amém. Mas eu vou explicar por que eu coloquei fidelidade. Aleph, Mem e Nun. Aleph, Mem e Nun. Amém. Elohim, Melech, Neeman. Esse é o sentido. Elohim é rei fiel. São filhos que não têm esse amém dentro de si. São filhos desse pai que criou todos, que é pai de todos. Mas são filhos que não agem como se fossem filhos dele. Por quê? Porque não há dentro deles fidelidade. Dentro deles, o eterno não é o rei fiel. Quem é o rei fiel para eles? O dinheiro, a religião, o governante, os 3 pilares de Nimrod. Entendeu? Então, eu, com a única palavra traduzir, sem fidelidade. Lo, não há. Emun, não há fidelidade. Não há amém dentro deles. Por isso disse Yeshua, aquele que responder amém neste mundo é vencedor. Venceu, é vencedor. E poderá e terá o mérito para responder amém, leolam rabá, pelo mundo vindouro. Kol misheone amém, leolam hazé, kol misheone amém, beolam hazé, zoche veone amém, leolam rabá. Que coisa linda. Kol misheone amém, beolam hazé, todo que responder amém neste mundo, zorre, venceu. É vencedor. Terá o mérito, veone, de responder amém, leolam rabá, pelo mundo vindouro. Coisa linda. Como assim? Só falar amém? Não. É o significado. Não simplesmente falar, mas viver. Diante das situações, você diz amém. Não importa o que aconteceu. Elohim, Melech, Neeman. Elohim é rei fiel. Pode ter uma catástrofe acontecendo. Não vai mudar o fato dele ser rei fiel. Porque o que faz dele ser rei fiel não são situações boas ou ruins. Ele é fiel, ele é rei fiel, ponto final, independente de qualquer coisa. A fé, o amor, a confiança dos seus filhos nele independe de qualquer situação. E são nas piores situações que se verifica realmente os filhos que têm o amém dentro de si. Bom, lo emun bam, não tem o amém dentro deles, não tem fidelidade dentro deles. Na alma, no coração. Pode ter até da boca para fora, viu? Pode falar até amém da boca para fora. Pode falar palavras bonitas para o Todo-Poderoso. Mas dentro deles, não. Nivizim desprezíveis. Nivizim desprezíveis. Por que são desprezíveis? São pessoas que passaram a vida, que tiveram atitudes desprezíveis, que viveram de forma desprezível, que não acrescentou em nada, que não fez nada de bom para ninguém, que não ajudou o próximo nunca, muito pelo contrário. O Meratzerim, assassinos, Meratzerim, assassinos, Zonim, prostitutos, Zonim, prostitutos, assassinos. Que mais? Kossamim, feiticeiros, Bilam. Essa palavra que aparece para Bilam em Yehoshua, Josué. Kossamim, feiticeiro, feiticeiros. Ovdei, Fessel,
Ovdei, servos, Ovdei, ou Avadim, servos, Ovdei, aqui está na forma aramaica. Avadim, na forma hebraica, Ovdei, na forma aramaica, Ovdei Fessel, servos dos ídolos, Vechol Anashei, e todas as pessoas, Sheker, mentirosas, falsas. Já falei sobre verdade várias vezes para vocês, não vou repetir agora por causa do tempo. Se eu tivesse tempo, eu repetiria. O contrário de Sheker é Emet, verdade. Helkam, a parte deles, Ba'yam, algo que vimos na última aula, Ba'yam, no mar, Raboer, que queima, Ba'esh, Vegafrit, o mar que queima no fogo e enxofre. E volta Yohanan a repetir o que ele já disse. Se você teve dúvida na última aula, Yohanan confirma. O mar que queima no fogo e enxofre, Hu Hamavet Hasheni, é a segunda morte. Ponto final. O mar que queima no fogo e enxofre é a segunda morte. E todos que se encaixam aqui, todos que foram julgados, e no julgamento, eu penso assim, quando eu leio esse texto, após o julgamento, após os livros serem abertos, após eles terem o tempo de se expressar, após os livros contarem como foi a vida deles, eu fico pensando, no livro deles vai ter um nome em cima, a definição dessa pessoa. Como é que ela será definida? Será definida como um Baalei Levi Rogues, um dono, um possuidor de coração turbulento? Filhos que não têm amém dentro deles, que não têm fidelidade dentro deles? Desprezíveis, assassinos, prostitutos, feiticeiros, servos de ídolos, mentirosos, falsos. Ou seja, sabe, lá na ficha em cima vai ter esse título aí. Eu fico pensando. Que nunca aconteça com você e nem com nenhum dos seus parentes e familiares. Próxima aula, nós iremos estudar o verso 9, a partir do verso 9, tá bom? Próxima aula a partir do verso 9. Eu agradeço do fundo do coração todos que participaram dessa aula nessa noite, todos que irão assistir depois esse vídeo. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Desejo a todos Hag Matzot Sameach. Feliz festa das Matzot. Vou colocar para vocês agora. Eu gosto demais de vocês. Deu um trabalho muito grande traduzir essa música. Mas é uma música que eu gosto muito porque ela contém 4 músicas ao mesmo tempo. E são músicas bem do comecinho dos anos 50, finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, que ficaram muito famosas na construção da nação de Israel, desse novo país de Israel. Né? Então, são canções que estão presentes logo no princípio, né? Que nos remete, que lembra como foi o início dessa nação, né? O início desse país, desse novo país, que voltou a ser nação em 14 de maio de 1948. Esse grupo, Rapavarim, que eu gosto bastante, eu vou passar para vocês agora a música nova, vocês não conhecem ainda, tá? Depois eu vou colocar lá no Telegram. Um beijo para todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, se o Eterno assim nos permitir. Imitse Hashem. אין מילים. Ba
בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. העיר הפוטיונים, על העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ניסי נשיר בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן. השקיעה נסעה בדרך את סלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך את סלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך. הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים, ונותר רק את קולך. תמיד יוצא לי. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח, לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מהפלג, לבעוט עם הצאן על השלף. יצאנו לברוח מכאן, ושלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת ואני. שלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת והרוח והרוח ואת ואני. Gente, vamos dormir, vamos descansar. Amanhã tem que acordar cedo, viu? Um grande abraço para todos. Se gostaram da canção, vai estar no grupo do Telegram logo logo. Grande abraço. Beijo para todos vocês, que o Eterno os abençoe. Hag Matzot Sameach. Feliz festa das Matzot. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos dormir. Amanhã tem que acordar cedo.